A gente começou o sítio sem grana, né? Toda a grana que eu tinha de quando eu saí da indústria, aí eu meio que gastei, vamos dizer assim, eu gastei enquanto a gente estava no terreninho da horta, porque a gente precisava testar. Então foi preciso isso, né? Então o sítio vem se sustentando com suas próprias pernas. É que luxo para nós é comer bem, né? Tem gente que às vezes vai gastar com coisas e objetos muito caros, né? A gente fala que o nosso luxo é poder comer um alimento de um valor gigantesco, né? Que nem é mensurável em preço, alguns dos alimentos que a gente acaba comendo aqui. Já é uma área independente de insumos externos, né? Daqui para frente a tendência é ter faturamento, aí sim falando de dinheiro cada vez maior, pelo fato dos alimentos de médio e longo prazo já começarem a dar sinais de produção, né? Então a gente fica feliz pelo sítio realmente ser sustentável, tanto da questão que a gente fala ambiental, né? Tanto da questão de se sustentar, de ter renda, né? A gente não está destruindo, a gente está regenerando, está somando, estamos se sustentando, né? Da maneira econômica também, né? O legal é que quando a gente tem um sítio, igual aqui nesse caso que a gente vive da agrofloresta e tal, você não precisa ficar só vinculado também à comercialização dos alimentos, né, que a gente produz. A gente também abre diversas possibilidades, Frentes, né? Frentes. Então aí tem a parte da educação, assim, das visitas escolares, que aconteceu bastante no ano passado. Esse ano também a gente tem bastantes projetos já aprovados, né? Eu falo muito, porque fica todo mundo muito atento ao turismo rural, só que você tem que ter algo bonito para mostrar também, né? Uma área que era um pasto degradado, hoje ter uma produção abundante de alimentos de alto valor, né? Tipo, tô falando de valor, não tô falando de preço, né? Então, alto valor nutricional, né? E carregado aí com toda essa questão de educação ambiental, né? De trazer a turma para a roça também, para o pessoal tentar entender o que está acontecendo e ser um exemplo para que a gente consiga expandir essa agrofloresta aí para todo lado, né? Legal. E tem uma pesquisa muito interessante do Maurício Hoffman, que é um agrônomo, fez uma pesquisa junto com um projeto agroflorestar, que foi da Petrobras, e que na realidade o maior resultado dessa pesquisa foi que as agroflorestas conseguiu acabar com a miséria onde foi feito o programa das agroflorestas. Porque muitas vezes as pessoas produziam um tipo só de alimento, tinham que pegar a grana e comprar o pior tipo de alimento no supermercado, né? Então, e começa com o que eu falei da hortinha, que primeiro deixar de comprar já é muito importante e ter essa segurança, né, da onde veio o seu alimento. E a partir daí, aprendendo e estudando cada vez mais técnicas de cultivo para que a gente tenha produção em abundância e ter alimento para comercializar para o pessoal da cidade, né? Tô aqui com o Anderson e com a Angélica. O pessoal do canal já conhece vocês um pouquinho, né? Algumas pessoas já conhecem, vai ter gente que chegou no canal recente, mas eu vim trazer o pessoal aqui hoje para poder falar um pouco de agrofloresta, que aqui além de vocês viverem de um pequeno sítio, vocês conseguem se alimentar de muita coisa que vocês produzem aqui, né? Vocês também vendem um excedente que é muito grande na cidade, né? E a gente vai falar um pouco disso, né, Anderson? A ideia é tentar fornecer comida boa para todo mundo merece, né? Legal. Parte de uma ideia, né, de deixar de comprar até a gente chegar num sítio e aí vai mudando as chavinhas e aí a gente vai hoje pensando em café especial, pensando em colher açaí, pensando em colher jussara, pensando em colher madeira de lei, né? É a agricultura familiar aí. De 9 até 12, agora de fevereiro, né? No carnaval, no feriado de carnaval, a gente vai abrir as portas aí, as porteiras, né? Para uma imersão agroflorestal. Então vai ser bem legal, a gente vai falar desde implementação até áreas de manejo, né? Técnicas de manejo mais avançado. Tudo incluso, área de camping, alimentação. Então, quem tiver aí tranquilo no carnaval, quiser se agregar a nós aí, vai ser um presente. Tomara que... Né? Ao invés de fazer folia, a gente está convidando a galera para fazer plantio. Isso. Para fazer manejo. Vai dar pra gente trocar bastante, né? São 4 dias, então vai dar para ver muita coisa. Então vai ser bem completo. E explicar para a turma que a gente está no interior de São Paulo, né? Estamos a 4 horinhas de São Paulo, né? 4 horinhas de São Paulo, colado em Minas, por isso que a gente é tudo meio mineiro assim. Patrocínio Paulista, a nossa cidade. O acesso fácil por Ribeirão Preto, né? Ribeirão Preto aqui é 1 hora, né? Por Passos. 1 hora e pouquinho, né? Isso, tanto por Passos, por Ribeirão Preto. A gente está
a 20 minutinhos de Franca. Qualquer coisa, é só entrar em contato com a gente, né? Tem o Instagram do sítio, @sítio Santa Terra. Tem o contato da Angélica. Isso. Pelo Fala telefone. comigo pelo WhatsApp. O Lucas vai dar uma força aí pra gente pra colocar o número. E o Do canal do YouTube, YouTube. A né? gente tá se arriscando aí no YouTube É, você agora tá mostrando também. um pouco do dia a dia aqui, né? Porque às vezes a pessoa vai ter dúvida como que é a rotina aqui no sítio. Você vem Sim. soltando alguns vídeos lá de... Tipo um daily vlog, um vlog, né? de como que é A a gente vida chamou aqui. até de Diário da Agrofloresta. aí. Diário, né? Floresta, né? Que a gente Isso. colocou. Que Pra- é mais o dia a dia do Anderson, nosso na roça. Né? Pra o pessoal ver como que é de verdade aí, o dia a dia, os perrengues. Até as né, tudo que a questões gente técnicas, ou até o pessoal que gosta de ver o dia a dia, né? De como a gente conduz, porque a gente fala que a agrofloresta, ou uma floresta, ela não é uma foto, é um filme, né? Uhum. E então, assim, quem conheceu o sítio como ele tá hoje, hoje tá único, amanhã vai estar diferente, daqui Uhum. tantos anos já vai ser outra paisagem. Sim. E então a gente sempre e valoriza muito a questão da educação, incluindo a ambiental. Então, estamos dando essa frente para o sítio, essa questão dos cursos, a questões de receber a criançada, né? Comercializar o alimento na cidade também, com a pegada e com o intuito da educação. Bom, coisa boa começa brincando, né? Então, na realidade, a gente começou com a ideia, a gente tinha só um terreno, então a ideia era deixar de plantar, deixar de comprar e plantar um pouquinho. Então, assim, a gente já conseguiria economizar muita coisa frente à variedade que uma agrofloresta nos propõe a produzir, né? Os princípios da agrofloresta de sucessão ecológica e estratificação, né? Porque, assim, a agrofloresta são princípios, não é uma questão de modelo, né? Por isso que ela é muito versátil para qualquer tamanho, para qualquer propriedade, para qualquer bioma. Então a gente falou assim, não, se a gente deixar de comprar já é um grande avanço. E deixar de comprar, a gente começou a comercializar pouquinho, que era O excedente. cestas, o excedente, principalmente, né? E acabou acontecendo, e foi acontecendo, a gente foi estudando, foi se aprofundando, né? O segredo também é nunca deixar de estudar. E a gente chegou no sítio hoje, né? Vamos dizer assim, teve uma longa caminhada, né? Até tem um vídeo no seu canal aí que explica um pouco da nossa caminhada. E até a gente chegar no sítio, vai fazer 7 anos esse ano aí o sítio. E a gente tá com anseio e atento e almejando e focando bastante, né? Nesse carinha aqui que é o café. A gente já vem colhendo resultados muito mais do que o esperado, assim. Ele é o que vocês pensam pro futuro. Lá longe não, né? Aí Mas entra o princípio futuro da ou sucessão amanhã já, ecológica, digamos assim, né? o quanto antes. Porque hoje vocês já colhem café também. Hoje a gente já colhe café. O café não é uma cultura tão longa assim, né? Por isso a gente tem a sucessão ecológica nos ajuda no planejamento, né? A gente já conversou sobre isso, né? Então, assim, enquanto a gente é novo e o começo de uma floresta, a floresta começa com capins, ervas, depois alguns arbustos, alguma arvrinha. A gente fala arvrinha, aquela que tem a madeirinha ruim, né? E depois vai acontecendo até a gente chegar numa floresta madura. A gente faz a mesma coisa. Enquanto eu sou novo e dou conta de ficar agachado, trabalhando agachado, no sol e etc., o trabalho pesado de uma roça a pleno sol, então assim, o capim que nasce naturalmente é o nosso milho, a nossa cana. As ervas que nascem são os feijões, as hortaliças no geral, nossos arbustos são berinjelas, são mandiocas. E as nossas árvores são frutas e também madeira, né? Então, um sistema agroflorestal nos permite isso também. Então, hoje, enquanto a gente ainda dá conta, a gente está plantando horta. Mas já estamos plantando o nosso médio e longo prazo também, a curto prazo com as hortaliças, né? Algumas roças, como mandioca, milho, feijão, o mais comum. Depois a gente já, aí no segundo ano já tem café, no primeiro ano já tem banana, já tem mamão. A gente já está partindo aqui para um sistema que já está ficando só com café, frutas e aí as madeiras, além do palmito. Então aqui eu já trabalho em pé, diferente da hortaliça. E aqui eu trabalho, olha só, aqui tá de boa, na sombra, né? Trabalhar na Dá sombra. para tomar um sorvete aqui, ele vai demorar para derreter. É a mesma coisa acontece, eu tenho um café muito menos estressado, ele e eu, né? Então quando a gente tá novo, não é igual quando a gente vai pra praia, fica o dia inteiro no sol, tá de boa, passa um creminho no outro dia, tá lá de novo.
gente vai ficando velho, a gente já não consegue tanto isso. Então você pensa, ela é pensada para o futuro também. É pensada para o futuro. E a gente tem, né, aqui que a gente fala que é um médio prazo, nem isso, né? O sítio com 6 anos a gente tem isso aqui. Então isso não é tanto, 6 anos não é longo prazo, né? E ali, ó, a gente já tem citros produzindo. Então aqui a gente vai colher fruta em pé, a gente vai colher café em pé. A gente vai colher palmito jussara e o fruto da jussara subindo nela ou na escada. E no futuro a gente vai colher madeira, né? A gente começou numa densidade muito alta de planta. E aí a gente vem diminuindo essa densidade e dando espaço para essa galera. Para essa galera que tem uma madeira mais nobre, que são frutas mais nobres, né? Você vai ser comercializada a madeira com um ganho maior no futuro. Com ganho maior. E assim, eu não tô esperando meu jacarandá crescer. Eu tô colhendo café, tô colhendo limão Tahiti, tô colhendo mexerica, tô colhendo açafrão, tô colhendo gengibre. Lá no meio tem amora, ali atrás tem jaca, ali tem mais limão, pra lá tem pitanga. Eu já te fiz essa pergunta uma vez. Você tá falando de tudo que você tá colhendo. Você já fez um balanço de tudo que vocês têm aqui, que vocês conseguem colher? Olha, tipo um número, mais ou menos, aproximado? Muda muito pelo fato da sazonalidade. Cada época do ano a gente está colhendo, mas ainda não coloquei, né, na ponta do lápis, porque a hortaliça aí é uma variedade grande, muito grande, né? Mas de árvores, né? Então assim, mas aí o citros entra como citros, não a laranja, o limão mexerica, não. tá. Então a gente tem mais de 60 variedades de plantas, né? De hortaliças? De árvores. De árvores. Mais de 60 variedades de árvores, fora hortaliças. E a gente tá com uma média de 10 mil árvores por hectare. Vixe, Maria, muita coisa, né? Só que assim, 10 mil árvores, só que a gente não conta as mudinhas, né? A gente está ajudando ele no manejo, porque os eucaliptos, como eles são mais altos e mais pesados, na hora da poda, se você for podar logo de baixo, pelo tamanho dele, ele pode agredir muito mais do que está embaixo, derrubar o café, essas árvores são mais frágeis. Então o rolê que a gente faz é minimizar esse impacto da poda no chão. Nem ali ele vai subir lá no alto, ele vai pegar tipo uma menor parte do galho ali, vai montar um sistema de ancoragem. Ligado aqui, ó, a gente vai ligar nessa corda aqui para puxar o galho e na hora que ele cair, ele ficar pendurado e não ir direto pro chão, para não agredir tanto na hora da queda. Aí depois a gente desce ele manualmente, já ajuda também que o pesado fica leve, né? Porque a gente já vai fazendo o manejo no lugar certo, já aproveitando a corda. Não adianta você soltar a árvore de qualquer jeito lá que vai... Não adianta. E também não adianta tudo aquilo simplesmente trás, né? querer subir e cortar também. Que nem ele, você pode ver que ele técnica, tá né? forrado de equipamento, de segurança. Ele fica sempre em 2 pontos de ancoragem. Ele tem um treinamento específico e muito ensinamento também do santo aí. A gente é escalador e alpinista. Não é a mesma coisa de subir numa pedra, né? Aquilo ali fica não, de forma alguma. Cima. A técnica pode ser a mesma, mas a prática é totalmente única. A gente é alpinista industrial, trabalha com serviço em altura, não só de árvore, mas também urbano, predial, torre de comunicação, enfim, tudo que envolve altura a gente gosta. Tá aí, ó, o nosso amigo Saulinho vai fazer a poda apical desses eucaliptos, né? Então todo ano a gente faz essas podas nos eucaliptos para que a gente permita a entrada de luz para as outras plantas que estão embaixo. Os eucaliptos são plantados em excesso, né? Então esse excesso faz com que a gente faça esse tipo de manejo mais vezes. 2 vezes por ano, 1 vez por ano. Essas linhas em específico, faz 2 anos que a gente não maneja, por isso que está tão alto e necessita desse cuidado aí para poder fazer essa derrubada, né? Aqui, o que está acontecendo ali? Ele amarrou num topo. E aí a gente vai fazer uma tirolesa. Uma tirolesa com galho? Ó. A corda serve para segurar o galho. Isso. Se ela tivesse caído para cá, teria a possibilidade dela vir escorregando, né? Em cima do... Ela caiu para lá, tem um sistema que está ancorado aqui em outro eucalipto, né?
Que ele tá segurando ela, vai E tem um soltando aos freio poucos. ali, que o Paulinho consegue fazer a descida dessa madeira aí, sem que a gente danifique bastante quem tá embaixo, né? E o eucalipto, quanto mais tempo ele ficar aí na sua terra aqui plantado, mais ele vai ter valor no futuro, ou não? Esse aí não... Esse eucalipto é o clone, né? O Eurograndes. Então a madeira dele não tem valor, ele é mais destinado para o uso para lenha. Né? É uma madeira que não aguenta água, não aguenta ficar no solo, né? Não é boa para móveis. Então assim, a gente usa muito ele para poder produzir biomassa, Pra voltar microclima e isso, para voltar para a terra. Você deixa o clima agradável na época das geadas? A gente se protege tanto do sol forte, da chuva forte, do extremo. Né? A gente fala que esses eucaliptos são nossos testas de ferro. Só que a gente tem que entender que dentro desse processo existe a sucessão ecológica, a sucessão natural. Então, assim, esse ano a gente está fazendo, além da poda apical, que o Saulinho acabou de fazer ali, alguns eucaliptos, como a gente plantou em extremo excesso, em densidade muito mais alta do que deveria, para a gente podar mais vezes, porque assim, como tem muitos, se eu não podar várias vezes, eles vão fechar lá em cima. Se eu fico podando várias vezes, a copa do eucalipto vai ficar 2, 3 galinhos só. Então vai acontecer que eles não vão fazer tanta sombra, por isso que eu consigo ter muitos indivíduos. Só que chega um momento que, aí que nem ali, a gente tem jacarandá, jequitibá, tem pau-brasil, tem bálsamo, que já estão querendo a luz dele. Então o que a gente faz? Alguns eucaliptos, eu tenho um pé de bálsamo aqui, e esse eucalipto já está aqui faz 3 anos, né? E eu fazendo a poda apical nele. Chega uma hora que esses outros, essa madeira de lei, ela vai querer o sol dela e ocupar esse espaço. Então a gente faz o corte embaixo do eucalipto. Aí a gente acaba raliando. A gente vai diminuindo a densidade de eucaliptos conforme o passar do ano para a gente ir substituindo o eucalipto por árvores mais interessantes, né? Então a gente faz os berços de semente, né? Olha só, por exemplo aqui. Aqui ó, tem uma bananeira produzindo. Aqui a gente tem uma árvore que eu não sei o nome dela, mas a gente chama de babosa branca. E ela aceita muito bem a poda, tá vendo? Foi podada inúmeras vezes, não dá broca, aceita bem a poda, olha só, e tá crescendo aqui. Ela tá com ataque porque ela tá com muita sombra. Essa aqui é uma planta de extrato alto, é tipo uma manga, ela deveria estar com mais luz do que ela tem. Olha só, tem uma banana em cima, tem, né? Uma galera em cima. Você plantou no início, você plantou um bercinho com várias sementes. Né? E aí, por exemplo, olha só, aqui a gente já tem ó, um palmito jussara. Vai acontecer a mesma situação que eu estava falando ali no caso dos eucaliptos. Ó. A jussara ela precisa de muita sombra no começo. Daqui a pouco... Ela está muito bonita nesse momento. Muito. Né? Então esse aqui é o ambiente dela para essa idade. Né? Então ela vai ficar uns 2, 3 anos com esse tipo de sombra. Daqui a pouco ela precisa de sol. Só que ela precisa do mesmo sol que essa goiabeira aqui, que está aqui do lado. Então, como diz o outro, né? Vai chegar um momento que você vai ter que escolher. Porque quem tudo quer, nada tem. Então, eu não consigo ter no mesmo lugar 2 indivíduos fazendo a mesma função. Então, aí é o caso de escolher um ou outro. Porém, aí, assim, é muito melhor escolher do que não ter o que escolher, né? Então, por isso, quando a gente faz bastante plantios adensados com variedade, a gente fala que a gente planta opções. Eu tenho a opção de ter jussara ou goiaba. Você vai saber se a goiaba é melhor ou se tem o açaí, que chama? O açaí jussara, jussara, palmito jussara, tem muitos nomes, né? Pode ser para palmito, pode ser para fruta, né? Você vai ver o que vai ser mais rentável para você no Por uma futuro. lógica de mercado, sim, em questão de demanda e oferta, a jussara vai ser o cara da vez, do que a goiaba, E a hora que você por exemplo. podar ela também, dependendo da poda da goiabeira, a goiabeira pode voltar ainda também, Volta. Né? Não pode não, vai voltar. Né? A ideia dela é continuar viva Porque sempre, você né? nunca vai matar nada que Não, tá aqui. a gente não uma arranca. planta que não aceita poda, né? Isso. Aí essas plantas que não aceitam poda, geralmente a gente não vai podar. Aí são só apenas podas de condução, que é um outro tipo de manejo. Quando a gente deixa a árvore mais aerada, a gente sobe um pouco a copa de, né? Por exemplo aqui, ó, a goiaba, ela vai ocupar a mesma função da jussara. Porém, nesse momento, quem está mantendo a jussara sadia é a sombra da goiaba. Lá na frente a gente acaba tendo essa opção de trocar um pelo outro. Ó, aqui a galera já está caindo aqui, já faltando manejo.
A bananeira caiu. Foi colhida, né? Ah, e não foi veio colhida. fazer o manejo, né? Tá. Assim, a gente acabou encontrando na agrofloresta o sentido, entre aspas, da vida, assim, aquilo que a gente sente que a gente veio fazer e gosta de fazer. Então isso pode ser o nosso trabalho. Na realidade, a agrofloresta é praticada pelos índios, né? Há mais de 14 mil anos atrás. Então, onde o índio aprendeu a cultivar junto com a dinâmica da floresta. E, na realidade a gente desaprendeu isso, né? Ou na realidade a gente não tentou aprender com o índio, né? A gente às vezes tentou impor, principalmente para quem ocupou o país, a sua forma tradicional de cultivar, né? Então cultivar em clima tropical é muito diferente do que cultivar em clima temperado. Então a sucessão ecológica, né, desde a abertura da clareira numa floresta, que em floresta tropical é extremamente comum a abertura de clareira. Cai árvore, abre uma clareira, ali começa a vida de novo. Sementes novas rebrotam, melhoramento genético, isso é. Porque as sementes novas sempre germinam melhor e primeiro. E se germinou um cara primeiro e deu sombra para o cara de baixo, a formiga vai vir e vai fazer o manejo. Por isso, quando a gente olha uma floresta, tem 1, 2, no máximo 3, vamos dizer assim, IP gigante por hectare. Não tem um monte. Quantas sementes são jogadas por ano de cada pé de IP? Muita, né? Todo mundo que já viu um pé de IP numa calçada viu tanto semente que dá. E como é que tem 2, 3 só numa floresta madura, né? Aí é os bichinhos que faz o manejo, é quem é o mais forte, quem está mais adaptado, aquele local tá melhor. Quantidade de luz, quantidade de água, quantidade de fertilidade de solo, né? E a sucessão ecológica ela acontece assim, então abrir uma clareira não vai ter IP para todo lado de uma vez, não é assim. Então vai vir quem primeiro? É uma gramínea, é um matinho, é uma ervinha, depois vem um arbustinho, depois vem uns arbustos maiorzinhos, depois a gente começa a ter umas arvrinhas de madeira ruim e vai indo, isso é a sucessão ecológica. Então a gente usa isso para nós, né? Então no comecinho não tem capim e ervinha, nosso capim é milho, é cana, é arroz, é gergelim, as nossas ervas são feijões, são alface, são rúculas, né? E nossos arbustos são berinjelas, são jiló, mandioca, e depois as nossas árvores são limão, né? Nossas árvores são abacateiro, são jaca, são jussara. Então o que acontece? A gente aproveita desde o começo até a floresta madura para todo esse contexto. O nosso foco não é a hortaliça, a gente poderia até ficar na hortaliça, mas a gente resolveu seguir o livro para frente aí para ir trabalhar com árvores. Então a gente ainda está novo, né? Julgo isso, para a gente consegue ainda estar cultivando hortaliças, que é trabalho mais agachado, é muito rotineiro, é dia a dia, né? E depois de um tempo, o planejamento é que para em 7 ou no máximo 10 anos de sítio a gente consiga já ter faturamento para que a gente consiga trabalhar com frutas e café. E toda vez que eu venho aqui eu fico impressionado, gente. Esse Anderson entende muito sobre agrofloresta e eu vou aproveitar o final do vídeo aí, ó, para poder reforçar com vocês sobre o curso. A gente já fez alguns cursos de implementação, né, que é o plantio, o início ali de uma agrofloresta. Já fizemos cursos de manejo, né, de áreas mais antigas, né, depois que as árvores crescem, o que fazer. E dessa vez a gente quer fazer um foco bem acentuado, vamos dizer assim, na implementação, né? Então, tipo assim, a gente vai pegar uma área que é pastagem. E aí a gente vai fazer ela transformar, vamos fazer o plantio para que ela se transforme em uma agrofloresta bonita, sadia, né, e etc. E também a gente vai passar em áreas fazendo manejos, né? O que são os manejos? São as conduções das árvores, né? Conduções, derrubadas, subida de saia, baixada de copa, conduzir ela aonde que é o lugarzinho de cada um. Que eu até gosto de brincar com as crianças que quem começou a compreender a natureza olha para ela assim e acaba enxergando um quebra-cabeça, sabe? E aí então a ideia dos manejos é na realidade de deixar cada pecinha redondinha encaixada dentro desse sistema, né? Porque na realidade não que uma dependa, mas quando a gente mais pecinhas no nosso quebra-cabeça tem, mais cooperação tem dentro do sistema, né? Então o manejo ele é isso também. Mas manejo é desde uma capina até uma poda delicada numa frutífera, né? Porque sistemas agroflorestais são baseados no manejo, né? A gente tenta
replicar essa maneira da vida que a natureza faz para poder ter floresta, para fazer agricultura, né? Tudo isso que a gente vai falar no curso.